Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica ao vivo e a cores. Aquilo que nós temos para vos apresentar esta tarde é uma palestra de desenvolvimento pessoal com algumas ideias que nós queremos muito partilhar convosco esta tarde. Antes de entrarmos na palestra propriamente dita, queríamos falar-vos de 3 coisas, ok? Queremos explicar-vos o que é a Inspiração para uma Vida Mágica, no fundo o que é que estamos aqui a fazer. Queremos falar-vos de uma iniciativa de contribuição que nós lançamos e uma organização que nós temos procurado estar a apoiar com os eventos todos que estamos a fazer neste ano, que é este tour. E finalmente queremos vos falar também um bocadinho sobre o Inspiração para uma Vida Mágica em livro, que eu sei que muitos de vocês já têm, mas queremos dizer-vos o que é que está aqui dentro, para além desta capa bonita com pessoas bonitas, queremos dizer o que é que está lá dentro, está bem? Parece bem? Sim? Ok. Então se parece bem, quando eu contar até 3, olhem para a pessoa que está ao vosso lado e digam, parece bem, 1, 2, 3. Assim parece bem a toda a gente. E estamos preparadíssimos. Parece bem também, Mia? Parece muito bem. Bom, mesmo. Então se calhar começamos por falar sobre o que é a Inspiração para uma Vida Mágica. Como é que começou esta cena da Inspiração para uma Vida Mágica? Bom, Inspiração para uma Vida Mágica começou há uns bons anos atrás. Sim. Com o teu trabalho, não é? Sim. 2014, 2015 foi quando começamos a utilizar esta designação. Certo. E era assim, em palco. Era assim em palco. De tudo. Aliás, estivemos aqui em Viana também, neste mesmo espaço. Pois é, eu não, só tu, né? Esta é a minha primeira vez aqui e já agora aproveito para agradecer a Jenny, que nos ajudou aqui a organizar isto, e também a Câmara Municipal de Viana do Castelo e toda a gente que está aqui a apoiar este evento, não é? Mas eu e o Pedro conversámos imenso e eu uns bons anos, há uns 6 anos atrás, qualquer coisa assim, comecei a dizer ao Pedro que achava que nós deveríamos ter um podcast, porque eu ouvia imenso podcasts, era constantemente no carro, no ginásio, em qualquer lado. Sendo que tu ouvias e ouves muitos podcasts em sueco, não é? Sueco e inglês, não é? E não havia assim nada eu também ouço em sueco, só que menos. Muito menos, diria. E também junto a isso, tínhamos muitas pessoas a dizerem, olha, eu gostava tanto de poder ouvir as vossas conversas, gostava de assistir às vossas conversas. Isso acontecia porque nós às vezes, eu estava a fazer curso, ou estava a fazer uma palestra e dizia, não é, acidentalmente, ou ontem estava a conversar com a Mia, ou na semana passada estava a conversar com a Mia fazia o mesmo nas palestras e nos cursos que ela faz, e portanto havia pessoas que ficavam curiosas sobre, eu quero ouvir essas conversas, eu gostava de assistir. O que, em alguns casos, seria estranho, porque muitas destas conversas nós temos-las e tínhamos na cama, não é? Mas por acaso já gravámos 2 ou 3 episódios. Já gravámos 2 ou 3 episódios. Mas era antes de estar a filmar. Antes de filmarmos com o YouTube. Muito bem, então... Isto agora ficou esquisito. Quem está a ouvir os episódios... Quem é que costuma ouvir o podcast e ver? Ok, alguns de vocês ouvem. Quem estiver a ouvir os episódios mais antigos, que ainda não tinham ouvido, vai dizer, se calhar era neste, que eles estavam ali deitadinhos. Bem parecia. Muito bem, então, finalmente, há 4 anos e meio, lá consegui que gravássemos o primeiro episódio do podcast EVM. Um bocadinho antes dessa primeiro episódio, eu estava numa empresa por causa do evento que ia fazer, e estava lá um senhor de uma daquelas empresas de Lisboa, todas hip, de que querem representar influencers e por aí fora, e contei que nós estávamos a planear lançar um podcast, e ele disse, em Portugal, podcast, não vai dar, os portugueses não querem ouvir podcasts. E eu até hoje, muitas vezes penso neste rapaz, eu gostava de saber o que é que ele pensa hoje em dia, com tantos podcasts que, claro, que vieram depois de Inspiração para uma Vida Mágica, não é? Porque há muitos e continuam a haver mais, e ainda bem, porque nós acreditamos mesmo que o podcast é um formato espetacular. Hoje mesmo saiu o episódio 282 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Já são muitos. Quem começar a ouvir a partir do 1, se ouvir todos os dias, já demora quase um ano a ouvir o IVM todo. Pois é. E no total já ultrapassamos os 2 milhões de plays
de conversas nossas. Às vezes admito que fico espantada a olhar para estes números e a pensar, continuam a querer ouvir-nos, e é muito bem, portanto obrigada por isso, toda a gente que nos está a ouvir, e uma salva de palmas para os ouvintes do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu acho que nunca te disse isto, pelo menos desta forma, mas quando eu andava na escola, quando era miúdo, eu levava muito na cabeça da parte dos professores, porque diziam que eu nunca me calava, estava sempre a falar. Não sei se mais alguém passou por isso. Sim, provavelmente. E hoje em dia, com certa ironia, que eu tenho a sorte e o privilégio de ter um trabalho, uma profissão, onde muitas vezes eu estou a falar, não é? Como agora, em cima do palco, ou quando estou a gravar um podcast e as pessoas estão a ouvir, ou quando estou numa empresa a fazer uma palestra, ou a gerir um curso. Acho mesmo quase irónico, não é? Tanta vez ouvem na cabeça por falar, e agora as pessoas até vêm ter comigo para me ouvir a falar. Não é? É mesmo muito fixe. E eu já tive alguns desses professores, não é, a aparecerem nas minhas palestras, e acho brilhante. Eles dizem, sempre pensei que tu ias fazer uma coisa dessas. Bem, mas o Inspiração para uma Vida Mágica, ele começou por causa da nossa vontade de partilhar com audiências em língua portuguesa alguns conteúdos e ideias que são muito importantes para nós. Sueco seria chato em Portugal. Enquanto integrantes aqui deste universo do desenvolvimento pessoal, nós assumimos ou pretendemos às vezes assumir aqui um bocadinho de responsabilidade extra e poder entregar mensagens que nós achamos que são intelectualmente honestas e que são importantes também para que este mundo do desenvolvimento pessoal, para que possa ter uma contribuição realmente positiva. E vocês vão perceber com a palestra de hoje para onde é que tende a ir a nossa atenção. Nós designamos a vida mágica. A vida mágica acontece para nós, na nossa definição, quando nós conseguimos lidar com a vida tal como ela se nos vai apresentando a cada momento. Isso inclui as coisas boas e as coisas más, inclui os momentos espetaculares e todos os outros. E, portanto, nós acreditamos que há aqui um conjunto de mensagens poderosas, e é por isso que este projeto existe, é por isso que ele apareceu em formato livre, é por isso que fazemos palestras, é por isso que fazemos podcasts, e espero que a nossa mensagem possa chegar a cada vez mais pessoas. Os eventos ao vivo nós começamos a organizar os dois há uns anos, já tivemos em 30 e tal cidades diferentes, já fizemos eventos IVM no Brasil, em Cabo Verde, nos Açores, na Madeira, já fomos a tanto lado. Os eventos são sempre de contribuição, já tivemos no Coliseu do Porto, no Coliseu de Lisboa, já conseguimos com estes eventos mais de 100 mil euros em contribuição para organizações de todo o género, e para este evento em particular nós decidimos apoiar, propondo às nossas audiências que possam contribuir, se quiserem, um projeto que para nós é importante, ainda mais nesta fase, não é? Sim, nós quando estivemos aqui a pensar qual seria a organização que nós gostaríamos de recomendar, ser aqui a contribuição destes eventos do Tour IVM, pensamos no momento atual em que nós vivemos e pensamos que a organização é que pode influenciar positivamente o mundo em que vivemos neste momento a mais longo prazo, não só no imediato, mas como também ao longo prazo. E chegamos até a conclusão que seria a Amnistia Internacional neste momento. A Amnistia Internacional porque faz um trabalho que acima de tudo está assente na luta e na promoção pelos direitos humanos. E achamos que neste momento isso é fundamental, principalmente se pensarmos na situação que se está a viver na Ucrânia. E a Amnistia, além de dar apoio efetivamente na Ucrânia, também apoia a imprensa alternativa russa, ou seja, procura influenciar diretamente na Rússia, apoiando o jornalismo que pretende sair fora do padrão naquele país. Mas claro que também apoiam muitos outros projetos em outros países, sempre com esse foco nos direitos humanos. E então o nosso convite para vocês hoje é que quando vos for confortável, vão pegar no telemóvel, abrir a app da MBWay para quem tiver MBWay e tem lá uma opção que é Ser Solidário. Vão clicar nessa opção, é muito fácil, é logo na primeira coisa que se vê. Vão clicar lá, procurar Amnistia Internacional e fazer o vosso donativo, o mais pequenino que seja, ou o grande.
Ou enorme. Também pode ser. Cada um sabe os seus donativos. Uma das coisas que vocês podem fazer quando fizerem esse donativo, que fica bem, é espetacular, é fazem um screenshot e põem no Instagram. Okay? Junto com a frase eu sou solidário. Okay? E quero receber likes. Okay? Se fizerem um donativo grande, só para não parecer mal, tapem ao valor. Porque as pessoas às vezes dizem, deu 1 milhão e agora está-se a armar. Okay? Mas gostávamos de vos convidar a, hoje, amanhã, quando fizer sentido para vocês, lembrarem-se, não é, eventualmente daquilo que nós vos vamos procurar entregar, oferecer aqui durante este evento e, se quiserem, contribuírem juntamente connosco para esta causa que nós achamos que é muito nobre, que é importante e que, com um bocadinho de cada um, tem mais condições para fazer o trabalho incrível que eles fazem no mundo inteiro. Eu acho que alguns de vocês sabem que a Amnistia Internacional foi criada há muitos anos, já tem umas boas décadas, mas ela tem uma ligação interessante a Portugal, embora tenha sido formada inicialmente por pessoas em Inglaterra. Um advogado inglês viu, no tempo da ditadura em Portugal, viu numa notícia de jornal algo que o perturbou. A notícia relatava que em Lisboa, aparentemente, 2 estudantes teriam sido presos por terem feito em público um brinde à liberdade. Isto chocou muito, não é? O facto de tão perto haver pessoas que não podiam usufruir na plenitude dos seus direitos, e ele decidiu começar a mobilizar a influência para como é que nós podemos dar apoio legal a pessoas que estão em situações como esta, não é? E foi assim que começou a amnistia, como quase todas as grandes coisas neste mundo, começou com Portugal, não é? E é por isso também que nós gostávamos de vos propor que possam fazer este donativo, se assim quiser. E acreditamos que quem queira fazer realmente e praticar um altruísmo eficaz, a Amnistia Internacional é uma boa escolha. Sim. Há estudos recentes muito sólidos que mostram que quando alguém participa num evento de inspiração para uma vida mágica e a seguir faz uma contribuição, por pequena que seja, para a Amnistia Internacional, triplica a probabilidade de ter sucesso, felicidade e riqueza infinita. São estudos altamente credíveis que ainda não foram lançados, mas nós temos conhecimento. Quase. Nós temos conhecimento, sim. Terceira coisa do que vos queremos falar, do nosso livro Inspiração para uma Vida Mágica, ok? A Mia, como todos vocês sabem, é uma autora best-seller e neste livro deu uma oportunidade de aparecer aqui ao lado. Okay? Foi uma pressão brutal, ok? Estar a escrever aqui juntamente com a Mia, porque eu sabia que se este livro não chegasse ao top, a culpa era minha, porque quando a Mia escreve sozinha isto funciona sempre super bem. Mas nós pretendemos aqui neste livro, nós pegamos em todas as perguntas que ao longo dos anos vamos recebendo, e recebemos perguntas todas as semanas, e procuramos isolar aqui as 11 grandes perguntas de desenvolvimento pessoal e escrevemos aqui sobre comunicação, sobre relacionamentos, sobre mudança, sobre motivação, etc. etc. E queríamos fazer isso de uma forma leve e serena, nada de pesado, até procuramos estar aqui a utilizar muitas histórias nossas, que nunca antes... O livro era para ser maior, só que depois, como não queríamos que fosse pesado... Bom, mas e temos recebido bastante feedback já do livro, e nesse sentido de que o livro realmente promove leveza e serenidade, que é realmente a nossa intenção. E também a nossa intenção aqui hoje, embora aqui o nosso fluxo da nossa conversa /palestra não seja só de leveza e serenidade. Certo. Aliás, deixem-me explicar-vos o que é que vai acontecer a partir de agora conforme nós entramos na nossa palestra. Está bem? A nossa palestra vai ter 4 partes. A primeira parte vai ser má. Ok? Estou a avisar. A segunda parte vai ser boa, o que vai trazer um certo alívio em relação à primeira que tinha sido má. Só que a seguir a terceira é péssima, ok? Lembrem-se disso quando estiverem na parte boa, e a seguir é péssima. Mas depois termina ótimo, ok? Isso é só para perceberem o fluxo daquilo que vai acontecer aqui nos próximos minutos. Portanto, primeiro é mau, depois é bom, depois é péssimo e depois é ótimo. Parece-te bem? A mim parece-me bem, mesmo começando pelo mau. Okay? Sim. Então é por aí que vamos começar? É por aí que vamos começar. Então, com a vossa autorização, eu não vou chegar a pedi-la, mas é uma autorização implícita, nós vamos começar isto mal. Porque vamos começar por fazer algumas propostas ou falar sobre alguns dos programas ou paradigmas mentais que nós podemos correr internamente e que são normalmente aqueles que são apresentados quando se faz uma proposta de desenvolvimento pessoal. Não é? Os marketeers gostam muito disto. Quer dizer, antes de mais, tu tens de tocar na dor da tua audiência. Não é? Tens que descobrir as necessidades da tua audiência, tens de descobrir aquilo que está a correr mal, tocar na dor e às vezes até escarafunchar um bocadinho a dor.
que é para as pessoas se sentirem mal e depois terem um momento de alívio quando tu lhes apresentas uma solução. Portanto, aí vai. Esta é a nossa tentativa de os fazer sentir mal, okay? Mas com muito carinho. Okay? Então, depois vos tirar daí, atenção. Okay? Então, nós vamos começar por vos falar da vida caótica. A vida caótica é aquela que acontece nas nossas vidas quando nós estamos dominados por um conjunto de paradigmas mentais que podem ser reproduzidos ou representados por certas formas de pensar, não é? Que nós procuramos colocar aqui nesta pequena lista, e gostávamos que por uns instantes vocês procurassem refletir sobre o que é que acontece na nossa experiência enquanto seres humanos, na nossa, na minha, de qualquer um de vocês, quando nós nos habituamos a pensar, sobretudo, através destas formas. Mesmo que nós tenhamos na nossa vida alguns objetivos, algumas metas, algumas coisas que gostaríamos de mudar, alguns resultados que gostaríamos de alcançar, para além daqueles que nós já temos, quando nós estamos dominados pela vida caótica, o que normalmente impera são pensamentos como este. O pensamento de, eu até queria aquilo, mas eu não consigo, eu não sou capaz, porque está para além daquele que será o meu limite. E quando nós estamos muito dominados por esta forma de pensar, nós tanto podemos pensar isto porque temos uma evidência, que é, eu já tentei muitas vezes e não consegui, mas muitas vezes este pensamento está tão enraizado que nós achamos isto mesmo em relação a coisas que nunca fizemos, nunca tentamos, nunca experimentamos. Logo à partida nós dizemos, eu não consigo, eu não sou capaz. Claro que todos nós entendemos o que é que acontece se nós tivermos um objetivo, mas logo a seguir dissermos, eu não consigo, não é? Epá, eu queria muito aprender inglês, mas eu não consigo, não é? Eu queria ter mais dinheiro, mas eu não sou capaz. Este é um padrão mental que acho que todos nós em algum momento experienciamos, mas quando ele está muito forte, quando está muito enraizado, quando já está cristalizado, ele impede-nos, pela sua natureza, de alcançarmos as coisas que nós dizemos que gostaríamos de alcançar. Uhum. Mais coisas sobre a vida. Mais coisas. Tenho que começar, agora estamos no segundo, tenho que começar por contar uma história. Há umas 2 semanas atrás. Só para esclarecer, antes de entrarmos para o palco, eu pedi à Mia, não contes aquela história, ok? Portanto, ela vai contá-lo. Okay. Sabem aqueles grupos no WhatsApp? Alguns mais interessantes que outros, né? Alguns temos em silêncio, outros vamos lá, pelo menos, ver o que têm. E há um grupo que eu gosto de visitar. E nesse grupo, só de mulheres, estavam a falar sobre frases que os filhos associam aos pais. Frases que os filhos acham que de alguma forma definem os pais. E claro que eu achei que tinha que perguntar aos nossos filhos quais seriam essas frases em relação a mim. E estava com os nossos 2 rapazes e perguntei, mas que frase minha é que mais acham que me representa ou que mais associam a mim? Ambos disseram a mesma frase. Já bebeste água? Porque a água é a solução para tudo, não é? Tenho dores de barriga? Já bebeste água? Dores de cabeça? Já bebeste água? Estou cansado? Queres-te deitar? Não. Então bebe água. E depois, claro que tinha que perguntar, meu pai, a frase que mais associam ao vosso pai? Olharam um para o outro e disseram, agora não. Pronto, já contei a história. Portanto, esta foi a história que eu pedi à Mia para não contar, mas a Mia contou. O agora não de que nós estamos a falar aqui na vida caótica é o agora não de agora não é o momento. Agora não é o momento certo para eu aprender alguma coisa, ou para mudar alguma coisa, ou para alcançar um objetivo, porque a minha vida agora tem demasiados compromissos, tem demasiada confusão, tem demasiados deveres, tem demasiada informação, tem demasiadas cenas. Okay? Portanto, eu até podia contemplar a possibilidade de mudar, transformar, alcançar alguma coisa, só que agora exatamente não dá. Porque há um conjunto de circunstâncias que me impedem de fazer isso agora. Agora não é o momento certo. Ou porque tenho filhos muito pequenos, ou porque ainda não tenho filhos, ou porque já tenho filhos demasiado grandes, ou porque sou muito novo, ou porque sou muito velho, ou porque não tenho dinheiro, ou porque tenho demasiado dinheiro. Há sempre uma circunstância qualquer que faz com que agora não seja o momento certo. E eu acho que nós conseguimos perceber que quando estamos muito dominados por esta psicologia do eu até quero, mas agora não. Eu até gostava de aprender, mas agora não. Eu até gostava de ultrapassar esta limitação, mas agora não. Eu até gostava de aprender a gerir melhor o meu tempo, mas agora não dá, porque não tenho tempo para isso. Não é? Eu até gostava de aprender, sei lá, por exemplo, a ter mais dinheiro, mas agora não dá, porque não tenho dinheiro suficiente para aprender essas coisas.
É que nós conseguimos perceber que esta psicologia, pela sua natureza, traz muito causa às nossas vidas, porque ela impede-nos de progredir. Porque nós até podemos considerar a possibilidade de progredir, mas agora não. Okay? E se algum de vocês está a pensar, isto que o Pedro está a dizer é interessante, mas de facto, agora não. Okay? Pronto, é isso. Esta vida caótica, ela é muito dominada também pela ideia da escassez de recursos. Que é, eu até podia alcançar certos objetivos, ou até podia melhorar certas coisas na minha vida, mas eu não tenho os recursos suficientes para conseguir isso. E podem ser recursos externos, que é, eu não tenho dinheiro suficiente para isso, eu não conheço pessoas suficientes para isso, eu não tenho apoio de pessoas à minha volta para isso, eu não tenho tempo para isso, mas também podem ser recursos internos, que é, eu não tenho confiança, eu não tenho coragem, eu não tenho determinação, não tenho resiliência, ou não tenho tranquilidade, ou não tenho paz suficiente para isso, ou não tenho clareza suficiente. Que é a ideia de que, para eu chegar aos sítios onde quero chegar, eu necessito de certos recursos, mas eu não tenho esses recursos. Portanto, isto é matemática simples, não é? Se isto é uma condição e eu não a preencho, claro que não consigo chegar lá. E muitas vezes nós ficamos muito presos nesta ideia de que eu até poderia, só que não tenho recursos. E claro que isto é uma ideia problemática, não é? Porque se eu quero chegar a um sítio e para chegar lá preciso de recursos que logo a seguir nego ter, não é? Eu estou-me a impedir de chegar aos sítios onde queria chegar. E muitas vezes estas funcionam interligados, não é? Agora não porque não tenho dinheiro suficiente, agora não porque não tenho paciência suficiente, ou agora não porque não tenho tempo suficiente, ou agora não porque qualquer coisa não tenho suficiente. E mesmo que suficiente. tivesse tempo também não consigo. Exato. Em cima disto tudo, há outra ideia muito forte, há um padrão mental muito forte que aparece associado a isto que nós chamamos de vida caótica, que é a ideia de, no fundo, as coisas importantes da minha vida, elas também não dependem de mim. Portanto, mesmo que agora fosse o momento certo, mesmo que eu tivesse os recursos, mesmo que eu conseguisse, mesmo assim não valia a pena, porque isto não depende de mim. Isto depende da minha mulher, ou depende da minha sogra, ou depende do governo, ou depende do tempo, ou depende da sociedade, ou depende dos outros, ou depende da sorte, ou depende de Deus, ou depende do universo, ou depende do karma. Não é? Depende de coisas que estão para além da minha capacidade de influência. Portanto, mesmo que eu tivesse estas cenas todas, ainda assim não valia a pena, porque isto não depende de mim. Não é? Quando nós juntamos estas coisas todas, percebem o coquetel, por isso é que nós lhes chamamos de vida caótica. E nem por cima, porque estas coisas tendem a estar correlacionadas, não é? Uma tende a trazer as outras. E se vocês forem como eu, devem ter existido alguns momentos onde estiveram dentro desta vida caótica. São momentos onde, claro, que é muito difícil avançar, progredir, melhorar. Aliás, os programas mentais em si, eles garantem que nós não podemos progredir ou mudar. Não é? Porque nesta vida caótica, no fundo, nós somos dependentes de tudo. Tanto aquilo que temos como aquilo que não temos. Estamos dependentes de um certo contexto e dependentes do facto de não estarmos noutro tipo de contexto. Estamos dependentes das pessoas que temos à nossa volta, ou dependentes do facto de não termos as pessoas certas à nossa volta. Ou estamos dependentes do facto de termos filhos e não podermos fazer porque temos filhos. O outro não posso fazer porque eu gostava de ter filhos. Então estamos sempre nesta roda do hamster, do qual não estamos a conseguir sair, porque ela anda tão rápido, nós andamos nela constantemente. Não é para frente, é no mesmo sítio a toda hora. Esta era a parte má da palestra, ok? Se alguém está a dizer assim, isto era eu, vi um evento de desenvolvimento pessoal, disseram que provavelmente até podia ser inspirado ou motivado, neste momento eu vou ficar triste, ainda por cima porque isto está a ficar meio parecido com certos períodos da minha vida, certos períodos que às vezes se tendem a estender durante bastante tempo, mas lembre-se que esta era a parte má, a seguir vem a parte boa, ok? É muito raro alguém vir ter comigo como coach, ou ter com a Mia, que faz acompanhamento, sobretudo com famílias, e alguém chegar e fazer um relato dizendo que quer estas coisas. Estas são as coisas que nós normalmente queremos fugir. É muito raro alguém dizer ao Pedro, olha, o que está a acontecer com a minha vida é que eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho recursos. Agora não dá para fazer nada por causa de tudo aquilo que está a acontecer. Nada depende de mim, eu sou totalmente dependente e adoro e queria intensificar, não é? Queria intensificar, porque às vezes ainda me dá ali, parece que eu consegui, não, mas eu queria mesmo acreditar zero que podia mudar isto. Não é?
E é muito raro isso acontecer, é muito raro alguém ficar num estado de êxtase com isto. Aliás, por isso é que ninguém escreve livros a dizer inspiração para uma vida caótica, não é? Estas são as coisas de que nós queremos fugir, são as coisas más. É por isso que normalmente as conversas de desenvolvimento pessoal começam por aqui, não é? E começa a dizer assim, tu consegues reconhecer que isto às vezes acontece na tua vida? Bem, nós como seres humanos normais dizemos, sim, às vezes acontece na minha vida. Então aquilo que tu precisas é de aprender certas coisas que te permitam sair daqui. Porque há uma vida diferente da vida caótica. Esta é a vida que ninguém quer. Mas há uma vida que todos querem, não é? E em muitas das abordagens que nós conhecemos de desenvolvimento pessoal, passa-se da vida caótica para uma vida aparentemente mais interessante e mais apelativa, não é? Que é a vida perfeita, que tem um conjunto de paradigmas mentais que são exatamente o oposto daqueles que acontecem na vida caótica. Na vida perfeita já não há um eu não consigo. É exatamente o contrário. Há o eu consigo, o que é tudo, não é? Eu sou capaz de tudo. Não há limites. Basta querer. Se eu quiser muito, eu vou conseguir. Se eu acreditar mesmo em mim, eu vou conseguir tudo aquilo que eu quiser na minha vida. E se não conseguires, é porque não acreditas o suficiente, não é? Sim, porque na vida perfeita eu consigo tudo. Desde que acredite, não é? Certo. Mas tem que acreditar sempre. Muito. Sim. Até porque na vida perfeita, quando é que eu consigo mudar? Na vida caótica era, agora não, está a acontecer tanta coisa. Na vida perfeita, eu consigo mudar aqui e agora. Porque se depende de mim, né? Depende da minha vontade, depende do eu dizer convictamente que eu quero isto, então eu posso mudar aqui e agora. Né? Não sei se já passaram por isto, por este entusiasmo grande de acreditar tanto que nós podemos mudar qualquer coisa, que acreditamos que se eu quiser muito, vai acontecer. Se eu quiser muito, se eu fizer muita força, vai acontecer aqui e agora. E eu já passei por momentos muito importantes na minha vida, acreditar que podia mudar tudo aqui e agora. Que isso é uma das grandes promessas da vida perfeita, que é uma promessa muito sedutora. Se alguém nos disser, tu podes mudar tudo o que quiseres na tua vida, conseguir alcançar todos os teus objetivos, ultrapassar todos os teus limites até um ponto em que já nem consegues contemplar a possibilidade de existência de limites. Não é? Eu fico muito interessado nessas propostas. E acho que qualquer pessoa fica interessada. Onde é que isso arranja? Onde é que isso vende? Como é que isso faz? Eu quero, não é? Esta promessa da vida perfeita, ela é quase irresistível. É uma promessa empoderadora, não é? Sentirmos que somos capazes, sentirmos que temos todos os recursos dentro de nós. É bom, é agradável, é fixe. Até sentirmos ao contrário. Sim, até porque aqui na vida perfeita nós acreditamos que tudo depende de nós, que nós conseguimos sempre arranjar uma forma de alcançar todos os nossos objetivos. Mesmo coisas que à partida parecem que não dependem muito de nós, se nós nos focarmos mesmo, nós conseguimos chegar lá. E temos uma crença muito diferente daquela da vida caótica, que é eu não tenho recursos suficientes. Nós aqui, pelo contrário, na vida perfeita, temos uma crença na abundância, que é eu tenho todos os recursos em quantidade ilimitada. Basta aprender a disponibilizá-los. Eu posso ter toda a tranquilidade do mundo, posso ter toda a confiança do mundo, toda a coragem do mundo, toda a criatividade do mundo. Basta aprender a conectar-me com ela. Quando? Aqui e agora. Porque eu não tenho limites. Não é? E além disso, eu posso fazer a responsabilidade é apenas minha. Sim, é apenas minha, porque eu controlo tudo. Não é? Tudo depende de mim. Quer dizer que eu aqui, enquanto na vida caótica eu me sentia altamente dependente, na vida perfeita eu sinto-me independente. Eu sinto-me independente. Não é? Porque a vida só depende de mim. O meu sucesso só depende de mim. Aquilo que eu consigo fazer na minha vida só depende de mim. E se não conseguir, é porque tenho que trabalhar mais um bocadinho, ou porque tenho que visualizar um bocado melhor, porque tenho que me esforçar mais, porque tenho. E a responsabilidade é apenas minha, porque eu sou o dono de mim, do meu tempo, dos meus recursos, de tudo, não é? Sou forte, capaz, competente, abundante. E tu és mais ou menos isso, não é? Claro, eu sim. Quando nós colocamos estas duas vidas lado a lado, não é? De um lado a vida caótica, do outro lado a vida perfeita, é fácil entender para onde é que vai naturalmente a nossa preferência. Não é? Se nós podemos escolher entre uma vida onde somos totalmente dependentes e uma vida onde somos independentes, se nós pudermos escolher entre uma vida onde não temos recursos e uma vida onde temos todos os recursos, uma vida onde não conseguimos mudar nada e uma vida onde conseguimos mudar aqui e agora, é natural que a nossa atenção vá para a vida perfeita. E em muitas abordagens do desenvolvimento pessoal, é isto que no fundo nos está a ser prometido, que é se tu aprenderes a utilizar a tua mente de determinada forma,
se tu aprenderes a ter um mindset adequado, se tu aprenderes certas estratégias de comunicação com os outros e contigo, se tu aprenderes a mobilizar os teus recursos de determinada forma, tu vais conseguir viver a vida perfeita. Tu vais conseguir alcançar todos os teus objetivos, tu vais conseguir todas as façanhas que tu queiras alcançar, tu vais conseguir transformar em ti todas as coisas. E se vocês forem como eu deixei-me seduzir tanto por esta cena. Pois é. Sim. Foi mesmo. Sim. Foi bom, não foi? Morar comigo enquanto eu estava... Foi bastante chato. Eu e a Mia moramos juntos. Okay? já agora, para esclarecer isso, quando nós lançamos o podcast e começamos a gravar as nossas conversas juntas, recebemos... algumas pessoas começaram a seguir o nosso trabalho e não nos conheciam. E eu lembro de uma mensagem muito fixe que chegou uma vez, que foi de uma ouvinte, mandou-nos uma mensagem a dizer: eu comecei a ouvir, eu não nos conhecia. Ouvi um episódio, 2 episódios, 3 episódios, 4 episódios e comecei a achar: estes gajos andam enrolados. Nós andamos enrolados há 24 anos. E temos uma família em comum e acho que partilhamos aqui os nossos projetos de vida. E uma parte desta relação aconteceu com um de nós, eu, está muito focado nesta cena do eu posso alcançar a vida perfeita. Eu posso aprender a pensar, a sentir e a fazer de uma forma que seja tão alinhada com as regras do sucesso e da felicidade que eu possa ter isso à minha disposição, quando sempre. E não é muito fácil morar com pessoas assim, pois não, Mia? Não é nada fácil viver com uma pessoa assim. Como devem imaginar, estamos sempre a levar com esta mensagem. Nem podemos desabafar sobre nada. Qual é a tua intenção? O que é que tu queres? Qual é o objetivo? Não é? O que é que tu já fizeste? O que é que vais fazer já a seguir? E isso não é muito bom quando estamos a criar uma relação. Ou seja, a minha vida perfeita não era a tua vida perfeita. Isso é uma ótima forma de descrever a minha vida naquela altura. Eu sei que algumas pessoas na audiência vieram com alguém a acompanhar e alguém pode estar a pensar: uau, eu também estou a sofrer com isso agora. Okay? Mas não olhem para a pessoa que está convosco agora se estão a dizer: ok, vamos deixar passar. Houve uma altura da minha vida em que eu estava tão focado nesta ideia de que deve existir uma forma neste mundo de conseguir tudo aquilo que eu quero. Não é? Eu tenho que descobri-la. Portanto, se eu quiser muito ultrapassar um determinado problema ou alcançar um determinado objetivo, basta manter a minha atenção aí durante tempo suficiente, aprender com as pessoas certas e mobilizar a mudança que eu tiver que mudar. E houve uma altura em que eu andava tão entusiasmado com isto que, por exemplo, uma altura em que eu decidi que ia deixar de usar óculos, apesar de ter 6 dioptrias de miopia, não é? Porque se eu me focar o suficiente, eu começo a ver bem, não é? Não deve ser assim tão difícil. É só uma pessoa concentrar-se, não é? O Pedro até comprou um daqueles livros sobre como se livrar da miopia, né? E eu lembro-me, ele estava sentado no chão da nossa sala, e assim, encostado ao sofá, mas sentado no chão, a ver, e estava quase no fim do livro. E faltava só o capítulo com os exercícios práticos, não é? Faltava o último capítulo. Certo. Era um capítulo. Sim. O livro tinha um erro de encadernação. E quando eu cheguei ao capítulo, eu andei durante 2 semanas a ler aquilo entusiasmadíssimo, mas eu vou deixar de usar algo, vai ser espetacular. Quando chegou ao capítulo dos exercícios, o capítulo não estava lá, não é? Eu não sei, eu às vezes tenho assim uma veia intuitiva e disse: o universo estava a tentar dizer qualquer coisa. Estava a dizer: não faças os exercícios, não é? Continua a usar os óculos, compra umas lentes de contacto, faz uma operação se for preciso, mas tipo, ok, investe o teu tempo noutra coisa. Mas por acaso, quando comecei a fazer exercício, até melhorei um pouco a minha visão. Há pessoas que relatam grandes mudanças. Mas tu também fizeste uma série de outras coisas, não é? Aquelas ideias de acordar muito cedo de manhã. Mas há imensas pessoas que acordam muito cedo de manhã. Durante 21 dias seguidos e depois estás super rabugento o resto do dia, mas isso não interessa, porque se levantou às 5 da manhã. Bom, uma parte. Sim. Eu, na altura, lembram-se em 2006, 2007, alguns de vocês passaram, não fui só eu, ok? Há aqui mais pessoas que estiveram na mesma onda que eu. 2006, 2007, o livro O Segredo, não é? A Lei da Atração, não é? Se tu te focares suficientemente numa coisa, não é? Todo o pensamento é vibração, vibração atrai vibração. Tu pensas numa coisa e atrais essa coisa até ti, não é? Eu lembro que uma das coisas que eu andava muito a fazer na altura era atrair lugares de estacionamento à porta do restaurante, não é?
Eu ia para um restaurante ou ia para um sítio qualquer, saía de casa e fechava os olhos, antes de ligar o carro, e começava a focar no lugar. Alguns de vocês fazem isso. As pessoas estão-se a rir, mas eu não sou o único, eu sei. E às vezes funcionava. As únicas vezes em que não funcionava era quando a minha ia ao lado, porque como a minha não acredita nestas coisas, o pensamento dela criava interferência com o meu. Mas agora tenho que contar uma coisa mesmo gira, porque tu já contaste esta história agora no Tour IBM e nas 3 últimas vezes é que eu precisava mesmo um lugar à porta. Sim. Consegui. Pois. Já viste? Sim, muito bonito. Desbloqueaste assim alguma coisa? Eu desbloqueei alguma coisa. Tu desbloqueaste, só que bloqueaste alguém que ficou sem o lugar para tu pôres lá. Não é? Por acaso isso era uma das coisas que me perturbava. Eu quando punha o lugar à porta ficava todo contente e depois dizia assim, ok, eu foquei-me, o universo deu-me. Mas o que é que o universo terá feito ao desgraçado que estava aqui estacionado antes e que teve que sair daqui meio à presa só para eu poder estacionar, não é? Às vezes pensava nisto, o universo às vezes é lixado. Ok. Mas esta ideia da vida perfeita é uma ideia do eu posso alterar tudo e mais alguma coisa, desde que eu queira o suficiente. Esta é uma ideia atrativa, não é? A vida caótica é a parte má, mas a vida perfeita é a parte boa, não é? E nós entusiasmamos muito com isto. E nós sabemos, claro, acho que eu fiz aqui, eu olhei para a audiência, média rápida, de idades 21, vá. Não é? Nós já todos temos experiência suficiente de vida para perceber que, claro que é interessante, não é, os nossos destinos, os nossos objetivos, mas é muito interessante o caminho que trilhamos para chegar lá. E nós, às vezes, mesmo sem fazer nada, beneficiamos só do entusiasmo. Estamos na vida caótica, as coisas estão a correr mal, estamos tristes, estamos sem esperança, e de repente alguém nos diz: tu consegues, tu podes, tudo é possível. Se eu consigo, tu também consegues. Se aquele conseguiu, tu também podes conseguir. E nós começamos a sentir um entusiasmo que é verdadeiramente mais interessante do que a falta de esperança que sentíamos antes, não é? E vamos contentes e ficamos felizes. E às vezes começamos a chatear os nossos amigos, mesmo antes de nós produzirmos qualquer tipo de resultado. Começamos a dizer aos outros: tu também podes mudar, eu já mudei, eu fui a um evento e eu mudei o quê? Tudo, eu mudei tudo. Ali eu passei a acreditar, eu agora acredito, eu mudei tudo na minha vida. Pá, tu não mudaste assim tanto, Luís, eu já não me chamo Luís. Que nós ficamos tão entusiasmados e tão seduzidos por isto que passamos a querer sustentar este novo mapa de crenças, mesmo que não temos evidência, mesmo que não há evidência nenhuma, não é? No outro dia um tipo estava-me a tentar dizer: eu desde que comecei, eu mudo tudo e mais alguma coisa. E a mulher ao lado diz assim: este nem consegue pôr a tampa da sanita para cima, não é? E vai agora dizer-me que consegue mudar facilmente alguma coisa. Não é? E acho que pode ser, acho que aquilo que nós queríamos conversar convosco agora, depois da parte boa, é da parte péssima. Porque quando nós estamos na vida caótica, estamos nesta roda do hamster a correr e de repente saltamos fora da roda e encontramos a vida perfeita e começamos a viver esta vida perfeita. Se chega a um ponto, e acho que nós falamos mesmo por experiência própria, é que percebemos que afinal eu saí da roda, mas estou dentro da jaula ainda, não é? E qual é aqui a alternativa? Qual é a alternativa? A vida caótica nós não queremos, ninguém quer a vida caótica. Mas a vida perfeita também é uma ilusão. E não só uma ilusão, também com uma certa prisão. Quando vivemos nesta ideia da nossa... Ela é uma ilusão e uma desilusão. Porque o problema da vida perfeita é que ela na realidade não existe. Que nós até momentaneamente podemos comprar estas ideias de eu posso mudar tudo e basta querer o suficiente. Só que depois as evidências da nossa vida não batem certo com isto. Que é, eu posso mudar qualquer coisa, mas às vezes a mudança é realmente difícil, não é? Eu posso alcançar todos os meus objetivos, mas não estou a conseguir. Não é? E a maior parte das pessoas, na realidade, não consegue. E nós às vezes entusiasmamos muito, mas há um gajo que consegue, ok? Percebes matematicamente o que quer dizer haver um que consegue no meio de muitos, não é? E nós às vezes começamos a lidar depois, é por isso que esta é a parte péssima da palestra, nós começamos a lidar com uma certa desilusão, porque a vida perfeita, ela tem em si um mecanismo que é muito destrutivo, que é, se é realmente possível, se é realmente certo que se tu quiseres o suficiente vais chegar lá, se tu não chegares, quem é a responsabilidade? Tu que és totalmente independente na formação dos teus resultados. Se não tens os resultados que queres, quem é a responsabilidade?
Quem é o culpado que tu não estás a viver a tua vida perfeita? Não é? E a resposta é só uma, não é? Sou eu próprio. Isso, em algum momento, vai criar aqui uma dissonância, que é, eu devia estar ali, mas não estou, logo eu devo estar estragado. Porque aquilo que eu comprei foi a ideia que, se eu quisesse mesmo, eu conseguia. Que eu tenho todos os recursos dentro de mim, só que não estou a conseguir descobri-los. E isso também acontece porque nesta vida perfeita também nos apresentam muito os grandes exemplos. Os grandes exemplos de pessoas que conseguiram fazer coisas extraordinárias. Subiram o Everest e falam daquela viagem que fizeram e mostram-nos esse exemplo do senhorzinho ali em cima, mas ninguém nos fala de todos que também tentaram, que estavam igualmente bem preparados, que queriam tanto como aquele que subiu, mas que ficaram pelo caminho. Eu que trabalho numa base quase diária com atletas e treinadores da elite, com pessoas que todos vocês conhecem, sei de tantas histórias, de tipos que deram tudo aquilo que tinham e mais alguma coisa, que acreditaram com todas as suas forças que iam conseguir e que mesmo assim não conseguiram. Que fizeram todas as coisas que são as coisas certas dentro da sua atividade, do ponto de vista do trabalho mental, e mesmo assim não conseguiram. Só que estas são as histórias que muitas vezes nós, enquanto profissionais da área de desenvolvimento pessoal, estas são as histórias que nós não contamos. Porque nós normalmente contamos as histórias da pessoa com quem nós trabalhamos e que gerou um grande resultado. E apresentamos essa pessoa como prova. Estás a ver como esta pessoa conseguiu? E não falamos de todas as outras que fizeram exatamente o mesmo que ela fez. Se calhar ainda com mais vontade, ainda com mais esforço, ainda com mais dedicação. Só que não conseguiu. E eu às vezes, como eu estou muito ligado ao mundo do futebol, uma coisa que às vezes me causa até um certo sofrimento interno, é nós pegarmos no exemplo do tipo que consegue, não é? E dizermos aos jovens, estás a ver o nosso grande Cristiano Ronaldo, um exemplo de esforço, de dedicação, de foco. Claro que sim, ele é um exemplo incrível dessas coisas todas. Mas eu já trabalhei com tantos jovens que fizeram o que ele fez, mais ainda talvez, e mesmo assim não conseguiram. Porque esta ideia de que tu és totalmente independente, ela simplesmente não é verdadeira, ela simplesmente não é honesta. Não é assim que acontece a vida humana. E eu que trabalho com parentalidade e parentalidade consciente, tenho também acompanhado muitos destes jovens atletas, vejo os danos que esta pressão que eles sofrem sobre a vida perfeita, os efeitos que isso pode ter na vida deles, precisamente quando não conseguem, porque simplesmente não têm recursos para lidar com esse insucesso. Não têm recursos para lidar com saber de que neste momento não estou a ser capaz, neste momento as coisas não estão a funcionar. E desperta assim uma série de processos que são muito destrutivos. Isto também me preocupa quando vejo pais e mães muito entusiasmados com esta vida perfeita, entram no mundo do desenvolvimento pessoal e veem aqueles vídeos de afirmações da miúda no espelho que diz como ela é fantástica e que consegue tudo, e aquilo é muito engraçado e muito giro. Mas o que é que acontece no dia em que não corre assim tão bem? Em que as coisas não vão de acordo com o seu plano? Eu, como mãe e como profissional desta área, também quero preparar os meus filhos e ajudar outras pessoas a prepararem os seus filhos para estes momentos também. Portanto, esta é a parte péssima da palestra. Esta é a parte em que alguns de vocês estão a pensar, esta é a pior palestra de desenvolvimento pessoal a que eu já assisti, né? Porque eu já fui uma daquelas tu consegues tudo, e aquilo deu-me uma certa força, e fui para casa, eu consigo tudo, e depois descobri que, tudo, ok, se calhar não tudo, mas muitas coisas importantes. E agora está aqui o Pedro e a Mia em cima do palco a dizer, tu consegues tudo, talvez não, não é? Não sei se gosto disto. Esta é a parte péssima. Só que a proposta que nós estamos a fazer, com base na nossa experiência de 15 anos a trabalhar nesta área, eu já trabalhei com milhares de clientes para um. Já trabalhei com dezenas de milhares de pessoas fazendo trabalho em equipa. Já colaborei com palestrante, formador, consultor com mais de 250 empresas, em 10 países diferentes. Já trabalhei com equipas de futebol, com atletas olímpicos, com tanta gente. E eu chego ao final e digo, estas ideias da vida perfeita, elas não só não são intelectualmente honestas, porque eu não posso prometer a ninguém que se tu fizeres isto vais ter sucesso. Tu consegues alcançar tudo aquilo que tu queiras. Não só isto não é intelectualmente honesto, como a prazo vai gerar mais problemas do que aqueles que resolve.
Porque há um momento em que nós vamos ter que nos confrontar com a vida tal como ela é. E a vida tal como é uma vida que nós gostamos de chamar de vida mágica, porque esse é o confronto real, honesto, humano, com a vida tal como ela se nos apresenta. E a vida, às vezes é perfeita, outras vezes é caótica. Às vezes nós conseguimos, outras vezes não conseguimos. Às vezes temos os recursos, outras vezes não temos. Não é essa a nossa vida, não é essa a vida de cada um. Às vezes eu quero muito e consigo, e faço coisas para chegar lá, e esforço-me, é espetacular, e melhoro, e posso me transformar e crescer ao longo da vida. Mas há outros momentos em que também quero muito uma coisa e não consigo. E há momentos onde tenho os recursos todos à minha disposição, e há outros momentos onde tenho clara dificuldade em aceder a um determinado recurso. Às vezes quero estar calmo e não consigo. Às vezes gostava de ter mais confiança do que aquela que expresso num determinado momento. Não é essa a vida que nós vivemos. Sim, procura apresentar a vida perfeita a uma mãe que tem um bebê recém-nascido e outro a correr assim à volta das pernas e o jantar por fazer e acredito que essa mãe, tal como a grande maioria das pessoas, beneficiam muito mais de perceber aqui do que é esta vida mágica. Que na vida mágica eu às vezes consigo, muitas vezes consigo, até diria que provavelmente vou acabar por perceber que a maior parte das vezes consigo, mas às vezes não consigo. E está tudo bem. Mas tu estás a propor que essa mãe que está com o miúdo nos braços, se calhar só com 2 horas de sono porque passou a noite toda, com outra criança no chão a fazer uma birra e com o jantar para fazer. Tu estás a propor que ela não quer o suficiente, que aquilo corra tudo bem. É isso que eu não estou a fazer. É isso. Ou estás a propor que no fundo ela não está a aceder a todos os seus recursos, porque ela, se quisesse mesmo ela conseguia estar calma e tranquila. Não é? Se ela quisesse mesmo, ela arranjava uma solução para aquele problema. Sozinha, porque ela é independente. Sim, ela é capaz de tudo. Sim, ela é capaz de tudo, basta querer. E muitas vezes parece. Quando eu faço trabalho dentro das organizações, às vezes vejo como a vida perfeita ela é muito sedutora dentro de uma organização. Não é? Nós propormos aos nossos colaboradores que eles são capazes de tudo, se quiserem mesmo, que eles conseguem arranjar soluções para todos os seus problemas, que eles podem alcançar resultados excelentes desde que o queiram, desde que se esforcem, desde que trabalhem o suficiente. Esta ideia é sedutora e muitas vezes entusiasma-nos. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa que me propunha isto, exatamente. Que eu possa aprender mais sobre mim, e eram convites bons e interessantes ao desenvolvimento pessoal. Eu posso aprender mais sobre mim, ao ponto de encontrar soluções para todos os meus problemas. Claro que às vezes eu não encontrava soluções para os meus problemas. E isso fazia-me olhar para quê? Novamente para o espelho, que é, não é? A responsabilidade é minha, porque eu sou independente. Esta era a minha crença. Só que isto, como eu vos propus há pouco, começa a gerar mais problemas do que realmente os resolve. Porque esta não é a natureza da nossa vida. Às vezes, nós temos muitos recursos, não é? Às vezes nós estamos cheios de confiança, mas outras vezes não é? Às vezes nós somos muito criativos e arranjamos altas soluções, outras vezes não é? Às vezes nós temos muita paciência para os nossos filhos, outras vezes temos filhos para dar, não é? E a pressão da vida perfeita faz com que basta que haja um momento em que nós não estamos à altura para nós nos punirmos. Dizer, eu não devia ter perdido a paciência. Porque um tipo, mesmo a sério, nunca perde a paciência. Eu não devia, duvidei de mim. Eu não devia, porque um tipo, mesmo a sério, nunca duvida de si, acredita sempre até ao fim. Percebem como isto se pode tornar problemático se nós depois não conseguimos viver esse standard? Sabem quantas pessoas é que vivem esse standard? Quantas pessoas é que conseguem mesmo ter todos os recursos sempre, alcançar todos os seus objetivos? Vocês conhecem alguém na vossa vida que seja assim? Alguém que consiga fazer isto? Olha que eu esforço-me muito por encontrar pessoas assim. Esforço-me mesmo muito. Há 2 tipos de pessoas que eu tento encontrar muito na minha vida. Profissionalmente, há 2 tipos de pessoas que eu procuro. Que é a pessoa que consegue sempre. A pessoa que ultrapassa todos os seus limites, alcança todos os seus objetivos, tem todos os seus recursos, faz sempre a coisa certa. Eu procuro muito essa pessoa, que é para aprender com ela. Só que ainda não a encontrei. E há outro tipo de pessoa que eu procuro muito, que é a pessoa que está estragada. Que mesmo que quisesse, não ia conseguir fazer nada, porque não tem recurso absolutamente nenhum. Ou seja, a pessoa que está mesmo lá do outro lado da vida toda. E eu também não consegui encontrar essa pessoa ainda. O que eu encontro são pessoas, muitas, com diferentes
diferentes formatos, diferentes cores, diferentes formas de olhar para o mundo, mas que todas estão algures a meio entre estes dois polos. Aquilo que eu encontro são pessoas que já vivem esta vida mágica, que às vezes conseguem, outras vezes não. Claro que há pessoas que estão mais para um lado, outras para o outro, não é? Há pessoas que quase nunca conseguem, e há outras pessoas que conseguem muitas vezes. Há pessoas que quase nunca têm recursos, e há outras que têm recursos quase sempre. E é possível ter aqui um progresso neste contínuo, não é? É possível nós irmos melhorando, é possível nós irmos aprendendo, é possível nós irmos disponibilizando novos recursos, aprendendo novas estratégias. O que muitas vezes é esquecido quando estamos na vida perfeita é que temos todos diferentes pontos de partida. Não é? Todos nós começamos a partir do nosso pontinho específico, que não é igual a pessoa ao lado. É por isso que nunca podemos estar a dizer que se eu consigo, tu também consegues, ou que se aquele conseguiu, tu também consegues, porque isso simplesmente não é verdade. Pode ser verdade, mas também existe uma grande probabilidade que não seja verdade. E percebemos o nosso ponto de partida, é importante para percebermos também o nosso caminho e trilharmos o nosso caminho específico, sem fórmulas só copiadas de outras pessoas. Eu propus há pouco que eu ainda não encontrei ninguém que está a viver a vida perfeita na sua plenitude, mas também não encontrei ninguém que esteja a viver a vida caótica na sua plenitude. Não é? Todas as pessoas andam mais ou menos a meio. E quando às vezes eu lido com pessoas que me tentam vender a ideia de que estão na vida caótica, que se esforçam muito por me dizer não, mas eu não tenho nenhum tipo de recurso, não, agora não dá, não, mesmo que eu quisesse nada depende de mim. Há pessoas que se esforçam muito por isso. Né? E é difícil lidar com pessoas assim. Se vocês estão a lidar com pessoas assim na vossa vida, sabem que isso às vezes é desgastante. Nós olhamos para alguém e dizemos, mas esta pessoa tem recursos, esta pessoa tem capacidades, simplesmente não está a explorá-las. E muitas vezes aqui a indústria do desenvolvimento pessoal faz coisas boas por estas pessoas, dando-lhes exemplos, puxando-as, criando momentos de desafio, onde a pessoa de repente se vê num cenário onde, uau, eu até consigo fazer isto. E isso é ótimo, é genial, é muito bom. Só que às vezes queremos movimentar as pessoas daqui, para a vida perfeita. Essa vida não existe. Não é? As únicas pessoas que me tentam vender a ideia de que estão a viver a vida perfeita são as pessoas que ganham dinheiro a fazer isso. São as pessoas que procuram criar um posicionamento de eu vou fazer de conta que sou perfeito e vou propor aos outros que aprendam comigo, não é? Normalmente pagando-me dinheiro. Portanto, eu vou ter que viver esta ilusão, não é? Eu vou ter que ter aquele Instagram incrível só com coisas perfeitas, não é? E vou ter que contar coisas sempre fantásticas sobre os meus feitos. Só que muitas vezes são histórias que estão desenhadas para nos motivar, é certo, para nos inspirar, é certo, mas que também colocam sobre nós uma pressão que eu acho que não é razoável. E às vezes é mesmo duro lidar com isso. É por isso que nós muitas vezes, quando criamos a ilusão de que há um mestre, um guru, alguém que é perfeito, e talvez já tenha acontecido isto nas vossas vidas antes, quando nós nos aproximamos dessa pessoa e começamos a ver um pouco a vida dessa pessoa, descobrimos que esta pessoa é só como eu, é uma pessoa humana, que às vezes consegue e outras vezes não. E às vezes tem os recursos e outras vezes não. Não é? Está ali a dizer que está sempre em meditação, paz e tranquilidade, mas a seguir entrou na autoestrada e começou a insultar o condutor que se pôs à frente. Não é? Isso é humano, é normal. Só que nós alimentarmos a ideia de que isto não só é possível, como se tu quiseres mesmo, tu chegas lá, cria uma pressão tão grande. Cria uma pressão tão grande. E também, aqui, quando estamos a falar de uma vida mágica, também reconhecemos que só o facto de nós podermos estar aqui hoje a falar sobre este tema é um grande privilégio. Nós temos que estar num certo nível, viver um certo tipo de vida, ter certo tipo de condições para sequer podermos ter realmente esta conversa. E eu quero muito reconhecer isto quando estamos a falar disso aqui, e vai aqui o meu apelo mais uma vez e o convite para o donativo para a Amnistia Internacional. Porque há muitas mensagens deste mundo de desenvolvimento pessoal que quando os vejo, quando os leio, quando os ouço, às vezes pergunto-me como é que seria dizerem isto a uma mãe solteira na Índia rural? Ou como é que seria dizerem isso a um refugiado da Síria? Ou como é que seria isto dizerem a alguém que fugiu recentemente da Ucrânia? E quando tomo consciência disso, sinto-me um bocadinho mais humana.
sinto-me um bocadinho mais interdependente, que é isto que é a vida mágica, é nós de reconhecermos essa nossa interdependência, que tudo aquilo que eu faço influencia os outros de alguma forma. E aquilo que os outros fazem também me influencia a mim. E eu não sou independente dos outros. Os meus atos, aquilo que acontece na minha vida, é impossível não ser influenciado por aquilo que está no meu contexto e no meu redor, e as pessoas com as quais com as quais eu convivo e não convivo também. E se nós tivermos uma visão muito independente quando estamos a falar de desenvolvimento pessoal, nós não estamos a fazer nenhuma mudança real no mundo. Embora eu possa ser a mudança que quero ver, mas também preciso de perceber que nem tudo depende de mim, nem tudo acontece para mim, nem tudo que é destinado me vai chegar até as minhas mãos. Mas eu também tenho aqui uma responsabilidade social que se eu quero viver uma vida mágica, eu também influencio o contexto onde estou. Eu penso nas estruturas nas quais estou inserida, reconheço os privilégios que tenho ou que não tenho e tomo isso também em conta e reconheço essa interdependência que existe na vida mágica. Quando eu estou a viver muito aqui na vida perfeita, que é um viver mental, porque a vida perfeita ela não existe, mas quando eu estou a alimentar este conjunto de paradigmas mentais, ouço às vezes, por exemplo, uma conversa como esta da minha, isto pode ser um bocadinho perturbador, não é? Porque entra em choque com aquilo em que eu acredito, não é? A minha de repente assim, mas uma pessoa, o que é que eu vou dizer? Será que eu poderia ter esta conversa com uma mãe solteira na Índia rural? E eu às vezes, para me proteger, em vez de entrar lá e dizer, de facto, nós temos pontos de partida diferentes. Em vez disto, defendo-me e digo assim, mas se ela quisesse mesmo, ela arranjava uma solução. Porque eu já ouvi uma história de uma que conseguiu, não é? Que é uma forma de eu me defender, que é uma forma de eu acreditar que se eu estivesse lá, como eu sou independente, eu ia conseguir arranjar uma solução. Não é? E às vezes parece que há assim um medo de, se eu aceitar que há coisas que estão fora do meu controle, se eu aceitar que há coisas das quais eu posso depender, embora haja outras coisas em relação às quais eu sou independente. Isto perturba-me um bocadinho, e então eu prefiro afastar e dizer, não, se a pessoa quisesse mesmo, se tivesse esforçado mesmo. Eu estava a pensar nisso neste fim de semana, porque para as pessoas que gostam de futebol, houve aqueles momentos de equipas a subir divisão, equipas a descer divisão, e eu no meu trabalho acompanhava os atletas e treinadores que estão nesses processos. E nós vemos, por exemplo, equipas destroçadas no final do jogo, porque tentaram tanto, esforçaram-se tanto, e no final o melhor que têm para entregar aos adeptos é descemos de divisão. E quando nós temos esta mentalidade da vida perfeita, nós procuramos proteger da ideia de, também na minha vida, às vezes eu posso dar tudo e mesmo assim não conseguir. E então preferimos apontar o dedo e dizer assim, não, mas claro, chegaram ao última jornada a depender dos outros, não sei o quê. Não, mas se tivessem jogado direito, ou se quisessem mesmo, se tivessem esforçado mais nos treinos, que é para nos protegermos, Eu há muitos anos, a Mia já me ouviu contar muitas vezes esta história, eu estava a ter uma conversa com um cliente de coaching, e ele estava-me a vender a ideia de que ele controlava tudo na sua vida, que ele era completamente independente. Não é? O que era um pouco estranho, porque os resultados que ele alcançava não eram de todo aqueles que ele queria alcançar. Mas ele dizia que se ele quisesse mesmo, ele conseguia. E eu então dei-lhe um exemplo clássico de uma coisa que está fora do nosso controle, embora influencie a nossa vida. E falei do estado do tempo. Não é? Por exemplo, nós de manhã acordamos, o estado do tempo pode influenciar uma série das nossas atividades, mas não é uma coisa que nós controlemos. E ele fez assim um sorriso meio maroto, levantou assim um bocadinho, fez assim um ar de desprezo, levantou assim um bocadinho o lábio e disse assim, Pedro, não controlamos o tempo, mais ou menos, não é? E eu fiquei assim um pouco em silêncio, não é? Com alguma estranheza e disse, como assim? E ele disse, de facto a maior parte das pessoas não controla o tempo. Já eu aprendi há uns anos uma técnica que me é muito útil. Eu quando acordo de manhã, por exemplo, o dia está nublado e não me dá jeito, tenho que ir fazer alguma coisa na rua, eu abro a janela e concentro-me na nuvem que estiver mais em frente à minha janela. E começo a ter, isto foram as palavras dele, começo a ter pensamentos de afastamento. 5, 10 minutos está um lindo dia de sol. Okay. Nesse dia não havia nuvens, porque teria sido muito fixe a dizer assim, faz agora. Okay.
Bem, e ele fazia, tinha sido incrível, não é? Mas não deu para Não testar. estarias aqui agora. Não deu para testar. A verdade é que já passaram para aí 10 anos e eu continuo a ter o número dele na minha agenda, porque ainda vai chegar o dia que isto vai dar jeito. Não é? Um dia eu estou à rasca e ligo e dizer, pá, preciso de sol agora. Okay. Existe aqui um grande paradoxo, não é? Nesta vida mágica, nos dizemos às vezes sim, outras vezes não. Mas quando abraçamos isto, olhamos realmente para a vida tal como ela se nos apresenta, começamos a perceber que, na maior parte das vezes, até consigo. E percebemos também uma coisa, voltando aqui da interdependência, que podemos pedir ajuda, que quase não existe aqui na vida perfeita. O pedido de ajuda não existe no mundo de quem se acha independente, que acha que tem que conseguir tudo sozinho e que acha que a responsabilidade é sempre sua. Por outro lado, numa vida perfeita, numa vida mágica, nós percebemos que isso existe sempre como uma possibilidade. E juntos chegamos muitas vezes muito mais longe, muito mais felizes e muito mais realizados. Este paradoxo que a minha estava a falar, acho que é uma das aprendizagens mais interessantes que eu fui fazendo ao longo da minha vida e que eu faço juntamente com as pessoas com quem trabalho. E que me dão assim, a oportunidade de ver um pouco a vida delas pelo lado de dentro. O que é que elas estão a pensar, o que é que elas estão a sentir, o que é que elas querem, o que é que têm medo, quais são os seus desejos, mas também quais são os seus receios. E é muito interessante este paradoxo, que é o tipo que está obcecado pela ideia de vida perfeita, que tem a certeza absoluta que vai conseguir só porque está para aí virado, que acha que vai sempre arranjar a solução para todos os problemas, mais cedo ou mais tarde vai bater na vida tal como ela é. E mais cedo ou mais tarde vai enfrentar situações onde ele não consegue aquilo que quer. Onde gostava de ter um recurso e não o encontra. Onde gostava que dependesse só dele, só que na realidade também depende dos outros. E nesse momento, essa pessoa vai fazer uma de duas coisas. Ou utiliza, ou entra em dissonância cognitiva, faz de conta e ignora, não é? Tipo, isto não aconteceu, não é? Porque se aceitar isto vai abalar as minhas crenças. Ou então desilude-se. E quando se desilude, tende a dar um salto e vai para a vida calota. Não é? E passa a dizer, nada depende de mim, não tenho hipótese, isto está tudo feito, não há forma de chegar lá, porque é a única forma que ele encontra de lidar com esse insucesso. Agora, a pessoa que está na vida mágica e que diz, eu quero muito isto, se calhar posso não conseguir. Eu quero muito aprender a utilizar mais os meus recursos, e às vezes não os tenho. Eu quero muito conseguir mudar rapidamente. E talvez agora não seja o momento certo. A pessoa que faz isto, curiosamente, tem mais probabilidade de chegar aos sítios onde quer. E este é o paradoxo. E eu fui descobrindo isto, por exemplo, muito trabalhando com jogadores de futebol. O jogador de futebol que no início da época me diz, Pedro, o meu objetivo é jogar todos os jogos e bater o recorde de gols de sempre da história do mundo. Né? E, eu vou conseguir, mas imagina que não conseguias, eu vou conseguir, isto só depende de mim, eu estou aqui concentrado, eu nem dou só pensar nisto. Ok. A probabilidade deste tipo chegar lá, digo eu, com base na minha experiência, é muito menor do tipo que me diz, eu tenho este objetivo, eu quero bater o recorde de gols. Vou fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para chegar lá. Vou fazer aquilo que já sei fazer, mais as outras coisas que vou aprender ao longo do percurso. Provavelmente vou lidar com dificuldades e posso não conseguir chegar. E está tudo bem. Sendo que aquilo que eu quero é chegar lá. Percebem este paradoxo? Que eu perceber que posso não chegar lá não quer dizer que eu negue que quero chegar lá e que faça tudo aquilo que está ao meu alcance para chegar lá. Isso acontece igual, né, no meu trabalho quando eu acompanho famílias, mães, acima de tudo, na parentalidade consciente. A mãe que acha que vai conseguir sempre ter a paz e a tranquilidade e a paciência que quer ter, provavelmente tem mais conflitos, mais momentos perturbantes do que a mãe que percebe desde o início que eu sei que às vezes não vou conseguir. A minha intenção é ser paciente, é ser tranquila, de mostrar paz, de comunicar de uma forma consciente e sei que vão acontecer, vai haver momentos em que eu simplesmente não vou conseguir. O que sei também é que tenho a possibilidade de voltar para a minha intenção e para aquilo que eu quero. E posso fazer este processo sem carregar uma grande culpa e sem me responsabilizar demasiado. E utilizando aqui
comigo e com as pessoas que me rodeiam, muita gentileza e muita compaixão. E como dando este nuance aqui ao desenvolvimento pessoal, na nossa experiência e não só, temos uns resultados muito mais interessantes. Eu tenho uma estratégia boa para essa mãe que nem sempre consegue. Então. É dizer, agora não. Esta proposta, eu gosto muito desta proposta de desenvolvimento pessoal. Claro que eu entendo que às vezes, sobretudo para quem está na vida caótica, dizerem-nos, olha, se calhar às vezes vais conseguir, mas outras vezes não. E há formas de tu melhorares, mas não quer dizer que essas formas sejam infalíveis. Tens muitas estratégias à tua disposição para conseguires melhorar os teus resultados e teres uma vida mais de acordo com aquilo que tu queres. E continuarás a ter momentos que não são aqueles que tu queres. Esta proposta, eu gosto muito dela, mas eu entendo que ela às vezes não seja suficientemente sedutora. Porque quem está na vida caótica está numa, eu não consigo. E o Pedro chega e diz, ok, podes conseguir, mas às vezes vais não conseguir. A existência disto, podes ou não podes, uma pessoa está habituada a pensar que ela não consegue, diz, então é só para alguns. E fica fora. É por isso que às vezes neste primeiro estágio de tirar as pessoas dali, às vezes estas ideias, que elas são superficiais na sua natureza. Estas ideias de tu vais conseguir de certeza, elas podem ser mobilizadoras. Só que depois a seguir há outro estágio. Há o estágio de, ok, ainda bem que tu acreditas agora, só que vamos falar sobre a vida tal como ela é. Às vezes vais conseguir, outras vezes não, e está tudo bem. E quanto mais aceitas isso, mais probabilidade tens de viver mais vezes de acordo com o que tu queres viver. Essa é a nossa proposta. Quando nós estamos a falar da vida mágica, nós, no fundo, estamos a propor que nós todos já somos mágicos. Porque essa é a vida de cada um de nós. Nós às vezes conseguimos e outras vezes não. Eu já tenho tido a oportunidade de falar com tantas pessoas que são conhecidas, são case studies no mundo das empresas, no mundo do desporto, e quem está de fora diz assim, uau, aquele tipo consegue sempre, ou consegue quase sempre. Só depois quando nós conhecemos mais em detalhe a vida da pessoa, dizemos, não, se calhar consegue, ou até consegue naquela área, mas depois está à rasca noutra área que até parece relativamente acessível para a maior parte das pessoas, não é? Ou conseguiu naquele momento, mas logo no momento a seguir ficou à rasca. E eu às vezes surpreende-me que nós estejamos às vezes tão iludidos por esta ideia da vida perfeita que não conseguimos olhar à nossa frente e dizer, mesmo o tipo que ganha quase sempre, não ganha sempre. E esse é alguém que ganha sempre. Mesmo o tipo que diz que está sempre zen, às vezes passa-se, basta chateá-lo um bocado, não é? Basta picá-lo um bocado, dizer assim, estás a ver como te passaste? E isto é tão óbvio, e mesmo assim nós às vezes jogamos este jogo de faz de conta. Jogamos o jogo de abrimos o Instagram e dizem, uau, há pessoas que têm mesmo a vida perfeita. Há umas pessoas que estão sempre mesmo a viajar, e olha, de certeza carregou uma vez no telefone e saiu logo esta foto incrível, perfeita. Não, até 3 horas, não é? Massacrou a pessoa com quem foi viajar, que disse, eu só queria fazer uma viagem, e estou aqui a tirar fotografias em ângulos quase impossíveis, com filtros e cenas, só para depois as outras pessoas pensarem que a nossa vida é diferente daquela que é. Sim, e acontece no mesmo, neste mundo onde nós também operamos, não é? No mundo de desenvolvimento pessoal. E termos um olhar crítico faz parte aqui desta vida mágica. É? E percebemos que todos nós somos mais parecidos do que possa parecer a primeira. Mas a tua vida comigo é quase mágica. Ui! Ela é mágica. Porque na vida mágica fazem parte as lágrimas, fazem parte os conflitos, faz parte a frustração, a irritação, a impaciência, tal como faz parte, não é, a alegria, a diversão, o amor, os abraços e beijinhos e os saltitinhos. Os saltitinhos? Yeah. Mas tudo isso faz parte desta vida mágica. E lembra-se que eu há pouco vos prometi que nós íamos começar bem, nós íamos começar mal, depois ia ficar bem, depois ia ficar péssimo e depois ia ficar ótimo. Esta é a parte do ótimo. Esta é a parte, não daquele ótimo de só para cima da cadeira e diz, eu consigo tudo, mas cuidado para não cair, okay? Não é esse ótimo, é o ótimo de
eu posso enfrentar a vida com leveza e serenidade. Sabendo que às vezes a vida é mesmo lixada. E às vezes a minha vida, nem que seja por limitações da minha forma como olho para ela, ok. Mas às vezes a vida a mim parece-me injusta. Há coisas na minha vida que eu não controlo, que me dão cabo da vida. Por exemplo, em minha casa há um cão. Eu não quis que o cão viesse para a minha casa. Eu não quero ter um cão. Só que eu vivo com mais 4 pessoas e todas querem ter um cão. Portanto, há 4 que querem e um que não quer. Portanto, eu rendi-me. Okay? Não há evidência do 4 para 1, mas rendi-me ao tanto que eles me deram na cabeça. Portanto, agora tenho um cão em casa. E o cão ladra, e quer ir passear, e quer brincar com os ossos, e quer apanhar todas as meias que apanhar na casa e escondê-las em sítios estranhos. E isto faz parte da minha vida mágica, não é? E às vezes eu queixo-me para caraças. Às vezes eu sou um chato. Às vezes os meus filhos dizem, papá, tu és tão chato. Eu digo, estás a ver? É um recurso que eu tenho em abundância. Mas às vezes dizem, eu só queria estar aqui sossegado e agora está um cão a ladrar, agora porque passou alguém lá fora. Às vezes eu converso com a nossa cadela também. A minha beneficia muito a cadela, porque todos os dias vai passear com ela e faz vídeos lindos no Instagram, ela e a cadela na praia, coisas idílicas. E eu estou a aturar ela a ladrar em casa porque ela tem mania, que é um cão de guarda, não é? E eu às vezes olho para ela e digo assim, as pessoas estão lá fora, a porta está fechada, estás a proteger quem especificamente? Mas a minha vida é assim, não é? Eu, claro que posso fazer coisas para aprender a lidar melhor com isto, claro, e posso mobilizar mais paciência. E já o fizeste. Sim, já o fiz. Claro que sim. Só que a leveza e a serenidade que nós podemos ter na nossa vida quando aceitamos que, às vezes, a vida vai ser um cocó. Às vezes vamos nos sentir mal, às vezes vamos ter vontade de mandar toda a gente dar uma volta, vamos ter vontade de estar sozinhos, às vezes vamos sentir que as coisas são injustas. Às vezes vamos sentir que a vida não é como eu quero. Ok, está tudo bem, isso também faz parte. Essa leveza e essa serenidade trouxeram-me a mim estados muito mais interessantes do que aqueles que eu experienciava quando achava que a vida podia mesmo ser perfeita. Porque, por comparação com a vida perfeita, a minha vida é sempre um cocó. Mas, por comparação com a vida tal como ela é, a minha vida é igualzinha a isso. Né? Porque a vida chegou primeiro. E aprender a lidar com a vida dessa forma pode-nos trazer uma leveza e uma serenidade, que é aquilo que eu e a Mia procuramos muito também passar aos nossos filhos e procuramos conversar com as pessoas com quem trabalhamos. Que nós achamos que, se é que existe uma receita para nos sentirmos bem nesta vida, essa parece ser uma receita melhor. Uma receita que propõe que tu podes fazer coisas para te sentir melhor e mesmo assim às vezes vais-te sentir mal. Tu podes fazer coisas para ir mais longe e alcançar grandes objetivos. Eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que às vezes definem objetivos incríveis e fazem coisas que nunca ninguém neste mundo tinha visto. E mesmo assim, às vezes pode não ser suficiente, ou podes não te sentir bem, ou podes andar a vida toda atrás de uma coisa e chegar lá e dizer assim, afinal não queria. Ok, está bem, faz parte. Essa leveza e essa serenidade, eu acho que são assim, as melhores companhias que nós podemos ter nesta vida. É aí que ela realmente se torna mágica. É isso. Agora, coisas importantes para levar aqui desta nossa conversa. Esta história não é para ser usada como uma desculpa para nós não fazermos as coisas que achamos que temos que fazer. Não é? Isto não é para um de vocês amanhã, por exemplo, estar no local de trabalho, fazer uma asneirada, o vosso chefe diz, então não fizeste isto, você chefe, vida mágica. Não é? Mas às vezes consegues, outras vezes não é? Então você não fez isso. Não tenho tempo, o Pedro disse, mas os recursos às vezes estão lá, outras vezes não é? O tipo também escreve livros e anda ali atrás do cão e nem queria tempo, não é? A vida mágica não é para nós entrarmos na vida caótica. A vida mágica não é para nós nos desculparmos de tudo e dizermos nada depende de mim. Pelo contrário, é para nós assumirmos que há coisas que dependem de nós e há outras coisas que não dependem. E há coisas que nós podemos fazer, se quisermos mesmo, e há outras coisas que, por muito que queiramos, elas não são garantidas. É aceitar ambas as coisas. Okay? Era isso que nós gostávamos que, se vocês quiserem, depois de refletirem sobre este assunto, vocês pudessem levar aqui da nossa palestra. Esta ideia de que a vida já é mágica tal como ela é. E às vezes pode parecer mesmo perfeita. Há uns momentos assim incríveis onde nós lutamos muito por uma coisa e ela acontece,
ou descobrimos um recurso entre nós incrível, fazemos uma coisa que nem antes pensávamos que éramos capazes, isso é mesmo espetacular. E outras vezes não vai ser assim, e está tudo bem. E uma coisa que esta vida mágica tem, mais do que uma vida perfeita, acho eu, é a possibilidade de celebrar. De celebrarmos também as pequenas coisas e celebrarmos também que podemos estar bem quando estamos um bocadinho mal. E gostava de vos agradecer por estarem aqui a celebrar e obrigada a vocês por estarem aqui hoje connosco nesta pequena celebração da vida mágica. E muito mais do que nos disserem agora a seguir esta nossa conversa que, pois têm razão, para nós é muito mais valioso ouvir fizeram-nos pensar. Porque é no fundo isso que nós queremos provocar aqui, reflexão, acima de tudo, o pensar sobre aquilo que nós dizemos e aquilo que as outras pessoas dizem, muito mais do que dar razão. Para terminar a palestra, queremos pedir-vos uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida